Amigos internautas do YouTube, estamos iniciando mais um vídeo desse nosso canal daqui do YouTube, TNT Tratamentos Naturais Terra. O nosso objetivo hoje é falarmos a respeito das coisas espirituais e no playlist então nós iremos colocar na pasta da espiritualidade aquilo que iremos tratar nesse vídeo. Nós temos esse vídeo e nós serviremos de base para termos algo para contextualizar da Bíblia Sagrada, Mateus capítulo 13, dos versículos 1 ao 17. Nós vamos usar esse como base para contexto, a parábola do semeador. Então hoje nós teremos um assunto estritamente espiritual aqui no nosso canal. Fico desde já agradecido por você estar fazendo companhia conosco, estar junto nessa caminhada e solicitando desde já que se inscreva em nosso canal. Clique no sininho das notificações, faça seu comentário, deixe o seu like, dê o seu like, porque assim o YouTube irá reconhecer a relevância do conteúdo, daquilo que aqui postamos, e irá estender isso às demais pessoas e com certeza a bênção irá mais longe. Eu digo bênção porque quando se fala da palavra de Deus, ela é uma bênção em nossas vidas. Ela limpa, ela purifica, santifica, inclusive, o nosso andar, o nosso caminhar e nos dá um rumo a seguir. O assunto que iremos tratar sobre a parábola do semeador, já gostaria de alertar a todos que Jesus, quando aqui palmilhou, esta passagem é específica de uma prédica sua para aqueles que ali estavam, ele sempre se utilizou de parábolas, que no hebraico significa manchal. Ou seja, são fatos corriqueiros do dia a dia e que nas suas entrelinhas estão contidos ensinamentos de caráter moral, ensinamentos de caráter do espírito que somos, que estamos mergulhados temporariamente num corpo. E este espírito, então, precisa evoluir, precisa caminhar, precisa amar, precisa se expressar. Então, Jesus se servia de parábolas para, nas entrelinhas daqueles fatos do dia a dia, parábolas são fatos acontecidos do dia a dia, naquelas entrelinhas ele colocava o ensinamento de ensino moral, que este era o grande objetivo da sua caminhada por aqui, era fazer com que nós evoluíssemos amando uns aos outros e entendendo que através desta mensagem do amor nós vamos plantar um mundo melhor, vamos viver bem e com certeza seremos agradáveis a Deus. Muito bem, meus queridos, então nós vamos denominar esta passagem de hoje que aqui iremos falar, de Mateus 13, como a semente do Evangelho. A parábola do semeador como um subtítulo, então, a semente do Evangelho. E gostaria de, antes de iniciarmos aqui, fazer uma introdução dizendo o seguinte. No nosso mundo, no planeta todo, 4% é através do agronegócio a renda per capita. É através do agronegócio. 4% da população mundial se ocupa com o agronegócio. No Brasil, 12% se ocupa com agronegócio. Mexe com semeadura, mexe com grãos, com plantação. No Rio Grande do Sul, mais especificamente, em torno de 35% das pessoas que aqui residem, que aqui habitam este estado, está envolvido de uma certa forma, direta ou indiretamente, com o agronegócio. E aqui na nossa região, mais de 50% estão envolvidos com o agronegócio. Então esta passagem que Jesus queria trazer no ensinamento, ela fica muito fácil de assimilar, fica muito, o contexto, o conteúdo, ele é muito fácil e de bastante abrangência, mas porém muito fácil, porque se trata de algo que todos nós, de uma certa forma, já fizemos, que é semear uma semente, que é de plantar, que é de arar, que é de adubar a terra, enfim, de fazer com que este processo da plantação venha a dar frutos. Que frutos são esses? São aqueles frutos oriundos das sementes que você plantou. Então veja bem, desde já nós podemos entender que se plantarmos amor, iremos colher amor. Mas se porventura a nossa plantação for de outra origem, não tão boa, o que pode acontecer? A colheita também será, além de obrigatória, do mesmo teor, da mesma espécie daquela semente que você plantou.
Muito bem, vamos ler esta passagem para nós, então, depois discorrermos a respeito deste tema muito importante que é a parábola do semeador. Então diz assim a tradução desta Bíblia que eu estou me servindo para este diálogo com vocês. Não este monólogo, mas eu digo diálogo porque com relação à questão do pensar, do pensamento, da consciência, com certeza assim estaremos dialogando. Muito bem, diz assim: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E, quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves, e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Nós vemos nessa passagem que os discípulos, inclusive os próprios discípulos de Jesus, não entendiam muito bem o que o mestre queria dizer. Não conseguiram assimilar e fizeram perguntas para ele. O porquê dessa distinção com relação à semente? A semente que estamos falando aqui é a semente do Evangelho, é a semente do amor. E o terreno que, quando falarmos, é o terreno do seu coração. Então eu já podia perguntar inicialmente para você que está junto conosco neste vídeo, como está o terreno do seu coração para receber a semente do Evangelho? Como está? Quem sabe está como aquela semente que caiu ao pé do caminho. Ou seja, tu momentaneamente parou para ouvir aquilo que estamos tratando aqui a respeito dessa semente do Evangelho, e como aquela que caiu ao pé do caminho, ela vai simplesmente ser levada, vai ser deixada de lado, vai simplesmente passar ao largo por esta mensagem, por este texto, por esta parábola, e como se fosse uma semente plantada ao pé do caminho, não vai dar maior importância a este assunto. Também nos diz ali que outra caiu entre pedregais. O que significa isto em se tratando do terreno do seu coração? Quem sabe muitas vezes você coloca pedras de amargura, pedras que venham obstacular você abrir o seu coração ou ser plantado uma boa semente e ela vir a germinar e dar bons frutos. Frutos de amor, de paz, de tolerância, de mansidão. Quem sabe se, como nos diz a parábola aqui, estes espinhos sufocaram a semente do Evangelho de Jesus dentro do seu coração, que é a sede dos teus sentimentos, que é onde você tem os seus desejos, as suas vontades, os seus sentidos, desenvolvendo então esta semente como um terreno propício para a plantação. Todo o ser que vive, que respira, que tem um sopro de vida, tem com certeza a possibilidade de receber uma semente e ela germinar no seu coração. Porém, com as situações da vida, com os ditames que muitas vezes a sua consciência o conduz a outros caminhos, muitas vezes o terreno do coração desta pessoa, deste ser que foi criado segundo Deus, muitas vezes não está propício, não está provavelmente em boas condições para fazer com que essa semente venha germinar e dar bons frutos. Outras também nos diz que caiu em pouca terra. Quem sabe se o terreno do seu coração está com pouca terra, está com pouca possibilidade de receber sementes, porque está carregado de ódio, de desejos carnais, de tantas outras coisas que faz com que o amor não venha ter espaço suficiente para germinar e dar bons frutos. Também, muitas vezes,
com o sol, como muitos dizem, o próprio sol da justiça, ou tantos sóis que existem por aí, acabam queimando esta semente, acabam secando em função de ter pouca raiz. Será que o seu coração, como um terreno que deve ser propício a receber uma boa semente, está com solo suficiente? Está com a condição necessária de receber essa semente e ela vir a germinar e dar bons frutos? Muito bem, mais adiante então nós vemos que ele diz ali: porém, uma caiu em boa terra e esta semente então deu bons frutos, uns a 100, outros a 60, outros a 30. E diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Que possamos hoje ter a reverência necessária e ter o discernimento oportuno para que possamos ouvir e essa semente seja plantada em nosso coração, que é o que nós vamos ver a seguir. Nós fizemos essa introdução e agora queremos fazer como se fosse uma segunda parte, os projetos de Deus para a plantação dessa semente dar bons frutos. Deus sempre deu oportunidade a cada um de nós para que nós escolhêssemos o caminho, para que nós deixássemos, propício ou não, arável ou não, para que o nosso coração estivesse apto ou não a receber uma boa semente. Então nós verificamos que através deste livre-arbítrio, Deus criou projetos para o homem. Deus, ao longo da história da criação do ser humano, da criação daquele que foi criado à sua imagem e semelhança, ele fez e projetou alguns projetos para que o homem então viesse a dar bons frutos, para com que ele viesse com essa semente do amor plantada em seu coração, germinar essa semente e dar bons frutos e espalhar esses frutos, porque a própria orientação é crescei-vos e multiplicai-vos. Não era somente a questão populacional, mas era também crescer em graça, em conhecimento e multiplicação da semente que foi plantada em seu coração. Nós vimos num primeiro projeto, que a gente considera o projeto inicial de Deus, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz assim: e formou Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Veja que coisa interessante esta maneira com que Deus fez a formação do ser humano, do pó da terra. Ou seja, para quem trabalha na questão da medicina, para quem vai interpretar a fisiologia humana, as próprias patologias clínicas, a gente observa que muitas vezes a doença aporta naquele organismo, ou contextualizando com a palavra de hoje, muitas vezes o coração não está propício a receber uma boa semente, exatamente por não estar com alguns minerais básicos essenciais presentes naquele organismo. Ou pela má gestão do alimento, pela má absorção, ou pela pouca ingestão, ou pela não ingestão daqueles nutrientes do qual ele foi composto, como nós diz as Escrituras aqui em Gênesis 2, capítulo, versículo 7. Muito bem, ele soprou em suas narinas. Veja que esse sopro, veja que esta oportunidade que Deus deu para o homem, para a sua criação, foi a alma vivente. E ele então foi feito alma vivente. Nós encontramos lá em Tessalonicenses, eu vou ler aqui também, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 23, que diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, esta vinda aqui nós podemos também interpretar que é para verificar se a semente plantada do Evangelho no seu coração está rendendo bons frutos. Precisa estar irrepreensível o vosso corpo, a vossa alma e o vosso espírito. Veja que coisa interessante, esta é a criação, é o primeiro projeto de Deus. Mas nós diz que o homem se desviou desse caminho, endureceu o seu coração, criou pedras em seu coração, removeu aquele solo fértil que existia através dos seus sentimentos de dentro do seu coração, com raiva, com mágoa, com ira, com incompreensão.
E Deus, então, nos diz ali, Deus se arrependeu deste primeiro projeto, conforme nos diz ali Gênesis 6:6. Então arrependeu-se o Senhor de que havia feito o homem sobre a terra e pesou-lhe o coração. Este se arrependeu, da tradução original do hebraico, significa Deus, ele não se arrependeu do projeto como uma palavra fria vem nos dizer, mas sim verificou que o homem havia se afastado dele, se afastado do projeto original, e isto o entristeceu. Então, podemos dizer assim que Deus se entristeceu pelo fato do homem haver se afastado daquele projeto, daquele interesse de Deus através do processo da criação, então Deus se entristeceu com isso. Mas o que aconteceu? Verificou que o homem colocou muitos espinhos no seu coração, muita mágoa, pedras, não germinou a boa semente na grande maioria daquele projeto que ele tinha criado, mas Deus não se deu por satisfeito e criou um segundo projeto. Este segundo projeto veio através de Abraão e Sara, através do povo hebreu, e proporcionou então para estes algo mais. Não apenas aquela colocação inicial, daquele projeto inicial, mas proporcionou reis, juízes, profetas, mas o homem novamente corrompeu este segundo projeto de Deus. E nós vemos, queridos, ali que houve um período que nós é chamado de período interbíblico. E nesse período interbíblico, nós verificamos então que houve aproximadamente 430 anos de silêncio de Deus para com o homem. O homem procurava, de uma certa forma, entrar em contato com Deus, se arrependendo muitas vezes das suas atitudes, querendo novamente a semente do Evangelho, a semente da paz, do amor de Deus em seu coração, mas Deus se calou por aproximadamente 430 anos. Chamado esse período de período interbíblico. Porém, nós verificamos, e eu vou procurar não ser muito extenso nesta explanação de hoje, de um terceiro e último e definitivo projeto que Deus criou como um projeto definitivo. Definitivo. Nós vamos verificar em João 3,16, o evangelista João nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como está o terreno do seu coração para receber a semente do Evangelho? Será que você está raciocinando neste momento, pensando consigo mesmo: eu preciso remover esses obstáculos para que possa germinar a boa semente do amor de Deus em minha vida, para que assim eu seja agradável, para que eu possa retribuir a Ele tudo aquilo que Ele tem feito por mim. Vamos dar uma pequena pausa na questão das sementes e vamos falar de uma passagem que nós encontramos em Mateus, capítulo 27, para nós irmos para a conclusão do assunto de hoje. Vamos verificar no Mateus, capítulo 27, o que nos diz ali, 27 e 46. Aqui dentro desta explanação de hoje, nós vamos nos servir deste texto como uma parte partindo do desenvolvimento para o final daquilo que nós pretendemos falar neste dia. 27 e 46. Diz assim a tradução aqui da minha Bíblia. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Veja que coisa interessante que nós encontramos aqui nesta passagem, num momento crucial, que Deus amou o mundo de tal maneira, como lemos num terceiro e último projeto, que deu o seu Filho. E este Filho, naquele momento crucial, como se Deus tivesse virado as costas para não ver o sofrimento do seu Filho, para ter uma oportunidade desta semente pela última vez, como um último projeto, implantar ela num solo que é o terreno do meu e do seu coração. Jesus, naquela amargura que passava, sentiu que até o próprio Pai se afastou dele. E ele disse: Deus meu, por que me desamparaste?
Não querendo fugir da exegese bíblica, mas podemos conjecturar que nesse momento, naquela sexta-feira fatídica, houve festa no inferno. O inimigo de nossas almas, com certeza, naquele momento, estava em festa. Com certeza, falando, né? Com certeza, esbravejando para os quatro cantos do inferno, né? Que o Filho de Deus estava sendo sacrificado, estava morrendo. E nós verificamos ali naquele texto que é muito importante observarmos que o inimigo de nossas almas podia muitas vezes, quem sabe, blefando, né? Dizendo, tá vendo? Ele morreu na sexta-feira, no sábado também, com festas no céu. Mas no domingo, ele foi como que acuado lá num canto no inferno, porque Jesus levantou da sepultura e triunfante rumou até o inferno, acompanhado de uma pleide, de uma multidão de anjos e santos, dizendo, Santo, 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 Santo. E o inimigo que havia blefado na sexta-feira, que tinha vencido aquela batalha, agora recebia através dos seus asseclas a informação. Está vindo aí aquele que foi morto na sexta-feira, vivo, santificado, como em Isaías nós fala como um raio, como reluzente, como um latão ao sol, marchando e com uma multidão dizendo Santo, Santo, Santo. E ele chegou ali então e tomou as chaves da morte e do inferno, libertou e juntou com ele aquelas pessoas que estavam naquele abismo, naquele vale, e a partir daquele momento então começou a reinar no paraíso e começou a trazer de lá então como lembranças, como muitas vezes intuição através daqueles que se comprazem de trazer mensagens que dizem respeito a esta semente do amor para mim e para você. Verifica, querido amigo, internauta, que nós não estamos tratando aqui de uma placa denominacional. Tanto é que a minha formação na capelania cristã é interdenominacional. Mas sabemos que um Deus é um Deus único. Para concluirmos hoje, nós podemos dizer que o Deus único, que criou todas as coisas e está em todas as religiões, sempre procurando trazer esta semente do seu amor para plantar no meu e no seu coração. Onde você estiver, a oportunidade está sendo lançada, está sendo oportunizada para com que você venha a receber essa semente no seu coração. Como está o terreno do seu coração para receber a semente do Evangelho, que é o amor de Deus expressado através do seu Filho amado, que veio trazer tantas lições como esta parábola? Será que está com pedras? Será que está com espinhos? Será que tem pouca terra? Será que o solo irá secar essa semente? Ou você daqui 5 minutos não vai se lembrar daquilo que foi dito aqui e vai passar ao largo? Isso já faz parte do seu passado? Parece que isso não tem nada a ver contigo. Saiba de uma coisa, para encerrarmos aquilo que estamos tratando hoje aqui neste vídeo, sobre a semente do Evangelho. A semente do Evangelho é uma semente do amor. Preciosíssima, porque é o amor de Deus expressado para mim e para você, como um projeto de vida, como um projeto de salvação para mim e para você. Mas saiba também, e é muito importante você atentar para a chave desta parábola, para a chave dessa semente que está sendo plantada novamente em seu coração, para que ela possa dar frutos 100 por 1, que existe um líquido preciosíssimo. Você que já plantou a semente sabe que precisa regá-la para ela germinar. E Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia para mim e para você, plantou essa semente no seu coração e o seu Filho, amado Jesus, regou com o seu próprio sangue essa semente na cruz do Calvário. Ali ele regou esta semente do amor de Deus na minha e na sua vida, no terreno do meio do seu coração, e regou essa semente com o seu próprio sangue, que é o líquido com certeza mais precioso que nós tivemos alguma vez ou algum dia aqui na face dessa terra.
como está o terreno do seu coração para receber as sementes do amor de Deus, regada pelo líquido tão precioso que é o sangue de Jesus? Será que vai dar bons frutos? Será que a partir desta mensagem que você escutou neste vídeo, você vai atentar, como diz ali, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça? Será que você vai ser uma daquelas pessoas? Eu creio que sim. Eu sinto que sim. Você vai ter ouvidos, você vai cuidar do terreno do seu coração para que ele esteja apto a receber essa semente, dar frutos 100 por um, e um dia irá agradecer pessoalmente àquele que deu o seu sangue para regar essa semente, porque é infalível quando você trata desta forma, quando você recebe essa semente dessa maneira, assim será também como Deus um dia disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Se você receber essa semente também de tal maneira no seu coração, entendendo que é a semente do amor de Deus e que é regada com o sangue precioso de Jesus, de tal maneira também será os frutos que você irá proporcionar para as pessoas que te cercam, para o meio que você vive, para que você viva bem e melhor. Eu creio que, com certeza, o terreno do seu coração está mais limpo, está mais preparado após aquilo que ouvimos aqui neste vídeo, para receber a semente, nova semente do Evangelho, mais uma semente, e essa semente com certeza irá germinar e dar bons frutos. O meu carinho, o meu agradecimento a você por estar junto conosco nesse vídeo. Se inscreva em nosso canal, também dê o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de clicar nos sininhos das notificações para receber as próximas mensagens, as próprias palestras que nós estaremos tratando aqui neste canal, tanto da medicina natural, como da questão da geopolítica e como hoje tratamos o assunto exclusivamente da questão espiritual. Muito obrigado a vocês e até uma próxima.